E olha, gente, quero inclusive nesse retorno trazer mais detalhes indo direto para Brasília, porque o PT considera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o plano A para a disputa do governo do estado de São Paulo. Vamos até a capital federal conversar ao vivo com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente. O André, o partido vê a candidatura de Fernando Haddad como crucial para fortalecer o palanque de Lula aqui no maior estado do país? Sem dúvida, Cássio. Inclusive, declarações mais recentes do ministro da Educação, Camilo Santana, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não teria o direito, então, de tomar uma decisão individual para seguir fora da disputa eleitoral. Essas declarações agradaram e muito o Partido dos Trabalhadores, que nesse momento tem tentado, sim, convencer Fernando Haddad de mudar de ideia e se tornar candidato, então, pelo estado de São Paulo, de preferência, enfrentando a reeleição de Tarcísio Gomes de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes. Só que, por outro lado, conforme a gente vem destacando ao longo dos últimos dias aqui na programação da Jovem Pan, o próprio ministro Fernando Haddad, inclusive em um café com jornalistas no final do ano passado, ele disse pessoalmente pra gente que não tinha a menor condição e o menor interesse de se tornar candidato em 2026, porque a vontade dele, segundo ele, é de se tornar então coordenador da campanha à reeleição aqui ao Palácio do Planalto do presidente Lula, atribuição que inclusive, nas palavras dele, seria incompatível com a continuidade no Ministério da Fazenda e por isso então internamente o indicado para ocupar a pasta seria o atual secretário executivo Dário Durigan. Por outro lado, Fernando Haddad então poderia retornar até mesmo para o Ministério da Fazenda em uma eventual reeleição do presidente Lula, mas mesmo assim o Partido dos Trabalhadores considera que Haddad é muito importante para a candidatura do presidente Lula no estado mais populoso do Brasil, porque, relembrando então o histórico eleitoral, nas últimas eleições o presidente Lula teve números mais apertados em relação ao então candidato Jair Bolsonaro, principalmente no interior do estado e em algumas cidades até mesmo o presidente Lula venceu o Jair Bolsonaro, o candidato então à reeleição em 2022. E esse desempenho considerado então mais apertado do ponto de vista para o PT, favorável para o PT no principal estado do Brasil em termos eleitorais, é atribuído sim a Fernando Haddad, que nesse momento agora então é pressionado a colocar uma candidatura em prática no estado de São Paulo, se não para o governo do estado, pelo menos para o Senado, de forma a fortalecer o palanque para o presidente Lula e assim fazer com que o cenário fique mais competitivo ao longo dos próximos meses. Lembrando que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem declarado internamente a possibilidade de reavaliar a decisão dele, que é, nesse momento, de não se tornar candidato. Cássius. Claro que a gente vai debater aqui com nossos comentaristas, inclusive queria começar com o Fábio Piperno. Piperno, a gente sabe que a política é muito dinâmica, tudo pode acontecer, inclusive nada. E pelo menos o presidente Lula tem planos para o ministro Fernando Haddad, que na verdade ele tem outros para ele mesmo. Como é que você analisa pelo menos essa pressão interna do PT, com o nome de Fernando Haddad, sendo que a ala mais esquerda do PT não é tão a favor de Haddad, mas o presidente Lula vê nele, pelo menos, esse potencial, sendo o plano A para a disputa do governo do estado de São Paulo? Eu acho que o objeto do desejo de muita gente do PT é que o Haddad se torne um kamikaze. Para que disputar a eleição para governador de São Paulo contra o governador Tarcísio, que é franco favorito à reeleição? Então, fica essa história de que não, vamos montar uma super chapa com Haddad, Alckmin, Simone Tebet, juntar todo mundo, um é candidato a senador, outro candidato a, enfim, governador, vice, tal. Para quê? Primeiro, o Haddad, se ele tivesse, ele seguisse apenas o que ele deseja fazer, ele não seria candidato a nada e coordenaria a campanha do presidente Lula. Ele já foi candidato a presidente, teve 45% e é certamente o nome da preferência do presidente Lula para sucedê-lo, o que não significa que seja o do PT. No caso, por exemplo, de disputar o Senado, e são 2 cadeiras, também teria grande chance. Ou seja, o PT quer utilizá-lo exatamente no pior cenário, aquele no qual ele mais tem a perder. Por que isso? Eu tenho todo o direito de suspeitar que o fogo amigo entre em ação, porque há no PT muita gente com a intenção de queimar
o cacife político do ministro Fernando Haddad, que poderia ser resguardado para outras missões. Ô Zé Maria Trindade, você também acredita nesse fogo amigo contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? E fogo amigo aí para todo lado, né? Fogo amigo do Fernando Haddad, fogo amigo contra o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, que seria o grande candidato. Eu acho que faltou nele a coragem de uma história incrível de um grande conquistador espanhol que depois de tomar uma ilha, ele colocou fogo em todas as naus, né, nos barcos, e passou a mensagem clara: nós chegamos aqui para ficar e não tem plano B e não tem como voltar. Nós chegamos na ilha, dominamos a ilha e é assim que vamos ser. Então faltou ao Tarcísio de Freitas esta decisão de queimar as naus e partir para a candidatura à presidência da República. E assim ele ficou exposto a esse fogo amigo, né? Do outro lado, o Fernando Haddad. O debate aqui é o seguinte: ele já foi vítima, que foi chamado para ser Cristo, de uma candidatura quando Lula estava preso, né? E ele foi sabendo que ia perder. E fez até um papel bonito, foi para o segundo turno e tal. E agora está sendo chamado para mais um sacrifício. Mas é preciso. A política não pode se entregar. Lula vai precisar de um palanque em São Paulo, para não perder ou não perder de muito em São Paulo. Daí a necessidade de se formar mesmo um grupo forte, um grupo de esquerda ali que possa defender a candidatura Lula, e este é o objetivo. Então, mesmo sabendo da possibilidade altíssima de perder a eleição, é preciso ter um candidato competitivo para fazer deputados, para eleger senador e fazer um palanque para Lula. O que me assusta muito, Cássius, é que nestas alturas dos acontecimentos, estamos ali com a eleição na esquina, agora em outubro, isso é rápido demais, e nós não temos candidatos em quase nenhum estado definidos, e a presidência da República, quer dizer, quem são os outros candidatos? Por enquanto só Lula é oficial. Então há um recuo muito grande de candidatos. O deputado Fábio Ramalho, de Minas Gerais, que é um experiente político, me disse o seguinte: olha, Zé Maria, candidatura tem a sua data certa de começar e de encerrar. Começar antes é ficar exposto a todo tipo de fogo. É esse fogo amigo que você cita. É o famoso teto de vidro, viu, Zé Maria? Aí sabe que a política também é muito sensível. Quanto mais tempo, mais exposição, é claro que muitos adversários podem se virar, é claro, uma candidatura pode naufragar. Alan Gani, eu gostaria, inclusive, de conversar com você também sobre essa questão do plano A, porque a gente fica imaginando lá em Brasília o presidente Lula chamando ali na conversa, no tete-a-tete, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad: olha, Haddad, muito obrigado por todo o serviço, por tudo que você fez, mas em 2026 eu preciso de você, não ao meu lado, eu preciso de você no estado de São Paulo. E o Haddad trouxe a sua justificativa, como já ficou claro, o interesse dele de deixar, né, a esplanada dos ministérios para ou não concorrer a nenhum cargo, ou pelo menos para coordenar a campanha do presidente Lula. E o presidente Lula: não, você é meu plano A, você é meu plano B, você é meu plano C. E aí, como é que faz aí o Haddad? Pois é, né? Aí a pressão do presidente da República, eu acredito que ele vai acabar cedendo. Agora, Cássius, isso mostra como o PT não tem elenco. Porque olha a escolha de Sofia do PT aqui para o estado de São Paulo. Bom, lança um candidato que vai perder, vai tomar um 7-1 lá do Tarcísio, mas para eu falar aqui que eu tenho um candidato e fico com o Senado descoberto, né? E aí já entreguei o Senado, então vou perder o governo, mas pelo menos eu tenho um candidato. Perdi o governo do estado para o Tarcísio e vou perder também o Senado e provavelmente aí talvez até 2 de direita. Ou garanto o Haddad no Senado, e aí sim ele tem mais probabilidade de levar, e saio sem ninguém ao governo do estado aqui em São Paulo. Olha só, porque para o PT isso é muito ruim também, sair sem nenhum candidato. Então isso mostra uma crise de elenco, né? Hoje, basicamente, você tem o quê? 2 ou 3 figuras fortes dentro do PT. Uma delas, claro, é o Fernando Haddad, não para o governo, para o Senado. Camilo Santana e o próprio presidente Lula. Mas depois, né, acabou aí, não tem mais elenco. E esse é um grave problema que o Partido dos Trabalhadores enfrenta hoje. Ô, Lucas Merreiro, também gostaria de ouvir a sua avaliação em relação a esse posicionamento do ministro Fernando Haddad.
É muito difícil essa questão do elenco, né? O Lula não fez um sucessor. E, inclusive, para 2030 podemos ter, inclusive, uma crise ali, pelo menos, da esquerda. Já à direita, tivemos uma pulverização. Temos, né, claro, todo o clã Bolsonaro, temos também diversos governadores mais de centro-direita, aí entra nessa lista Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Enfim, há, inclusive, uma discussão sobre a unidade da direita. Mas a esquerda se concentrou tudo na figura do Lula e agora, querendo ou não, pode abrir uma carência, pelo menos um vácuo muito grande, inclusive sem ter o candidato dos sonhos do governo do estado de Lula, que seria o ministro Fernando Haddad. Exatamente. A hegemonia no campo da esquerda não é só a hegemonia do Lula em relação ao PT. Não, é do Lula em relação a toda a esquerda. É toda a esquerda que tem uma dificuldade tremenda em estabelecer um sucessor. E nesse cenário, sinto muito, Fernando Haddad, mas você vai ter que servir de alguma coisa para o seu partido. Vejam só, a trajetória política do Fernando Haddad, ela é marcada pelo fracasso. O Haddad, quando foi ministro da Educação, entregou resultados pífios. Quer dizer, houve naquele período um aumento no investimento da educação, mas os índices educacionais pioraram. Ele conseguiu essa proeza. Fora o vazamento do Enem de 2009, que culminou com o cancelamento da prova, que também foi uma vergonha. Depois, o Haddad... ProUni, opa! O Haddad se elege, veja só, o Haddad se elege... Criou ProUni, né? Criou o ProUni, mas desceu todos os índices educacionais. As pessoas têm o ProUni, elas conseguem se formar, mas também por conta do governo PT, elas não conseguem emprego, né? Mas enfim. Pô, mas o desemprego mais baixo da história não consegue emprego? Veja o poder... Não consegue emprego, Lucas? Veja o poder de compra do brasileiro. Tenta comprar alguma coisa no mercado. A renda média aumentou, Lucas. Tenta fazer uma... Renda média também Tenta fazer uma compra no mercado. Você que tá assistindo, você vai no mercado, você não tá achando as coisas baratas. Nunca foi barato. Inclusive, essa semana tem os dados do CAGED, do emprego e desemprego. A gente vamos tirar limpo isso aqui. Nem importar bugiganga da China, as pessoas conseguem mais por conta do Fernando Haddad. Mas voltando, lembrando que ele foi eleito, ele conseguiu sim ser eleito prefeito de São Paulo em 2012. Saiu como o prefeito mais mal avaliado da história e perdeu a reeleição em primeiro turno em todas as zonas eleitorais. E agora, como ministro da Fazenda, também é um ministro que não consegue agradar nenhum lado. Porque a esquerda mais ideológica vê o Haddad como um liberal e tudo mais. E os liberais também não gostam do Haddad porque veem que realmente é um ministro que, como solução econômica para absolutamente tudo, somente aumentou imposto. Então, Haddad, eu sinto muito, mas para alguma coisa você vai ter que servir para o seu partido. Fala, Piperno. Veja, é exatamente da gestão do Haddad que o Brasil isentou o maior número de pessoas em toda a história do imposto de renda. A que custo, Piperno? A que custo, Piperno? Com a dívida pública estourando. Isso é populismo, Piperno. Então vamos lá. Olha como é o discurso da direita. Temos que cobrar menos impostos. Ótimo, você vai lá e cobra menos impostos. Ah, não, mas espera lá. Se cobrar menos imposto é caro. Então aí fechar as contas assim é fácil. Isenta todo mundo, porque dinheiro cai do céu. Aí é responsabilidade fiscal, Piperno. Isso, ou seja, então, vejam bem, o que a direita está querendo dizer é o seguinte, temos uma dúvida hamletiana, cobrar ou não cobrar? Não, o Haddad optou por é muito simples essa dívida ou essa dúvida. Piperno, basta, vamos isentar, mas eu vou atacar o corte de gás. Vamos falar, esse governo não atacou o corte de gás em nenhum momento. Se atacasse o corte de gás, seria sustentável sim você isentar de... Piperno, foram medidas ali paliativas, não foi estrutural. Primeira coisa, a medida do corte do super salário está lá no Congresso, dormindo lá. Dormindo em berço esplêndido, mas resultado zero. O Congresso é majoritariamente de direita, mas não quer mexer nisso, tem que mexer com gente gaúda. Agora, o fato é o seguinte, o ministro Haddad entregou o prometido, ou seja, o maior corte de impostos até 5 mil na história. A maior dívida pública da história do Brasil, que chegou a 79,6% do PIB e vai fechar 2026 acima de 80% do PIB. Pergunte ao Banco Central a contribuição dele para isso. Posso acrescentar? Claro, vai. O Banco Central agora gasta. Não adianta nada você simplesmente cortar o imposto de renda. O problema do Brasil, e aí, Igor, você que é da área, você me corrige se falando uma besteira, mas o problema do Brasil em relação ao imposto, nunca foi um alto imposto de renda. Na verdade, a gente tem um alto imposto sobre o consumo. Até que se você for ver outros países mais desenvolvidos, como que eles fazem? Para ser mais justo, inclusive, para o pobre, proporcionalmente, não pagar mais imposto. Lá eles têm o imposto de renda mais alto e o imposto do consumo menor. Aqui o Haddad
corta o imposto de renda e aumenta o imposto sobre o consumo. Então, na prática, é o pobre pagando mais imposto proporcionalmente. Isso é absurdo. Então vamos lá. Então aqui a gente está nesse programa diante de uma direita que defende que o imposto de renda seja mais elevado. Eu defendo... Mais elevado. Defendo Vocês estão ouvindo aqui. um corte responsável de imposto, não simplesmente cortar para falar que cortou. Ou seja, eram cortes, mas era um corte que, aliás, ele vem sendo planejado há muito tempo e foi feito. Outra coisa, esse foi o ministro também, o Ministério da Fazenda, que mais se empenhou em toda a história democrática pela reforma tributária, que lá na frente pode resultar em menos impostos para vários setores, ou não? Não, mas peraí, a carga tributária global da reforma tributária, houve aumento do IVA, você chega a 28%, é o segundo maior ou o maior IVA do planeta. Ok. O IVA com 28%, ele vai significar ainda uma carga tributária menor do que se paga hoje. Não, senhor. Inclusive, não. Claro que sim. Não, tem um estudo da FGV mostrando que um estudo do Braulio Borges, economista, que o imposto sobre o consumo hoje chega a 25%. Hoje vai chegar a 28%, no setor de serviço até seria maior. O setor de serviço vai ser mais impactado, o setor da indústria menos e o mas no agregado chegou a 28%. Agora, Piperno, a dívida pública sobe. Subindo a dívida pública, sobe os juros. Subindo os juros, quem é prejudicado é o mais pobre, Piperno. Porque tem efeito na atividade econômica. O governo, o ministro Haddad entregou a obrigação dele. Ajudou a aprovação da reforma tributária. Quem pôs o IVA lá em cima é o Congresso da direita que resolveu isentar um monte de grupos econômicos. Opa! O ministro, inclusive, advertiu muitas vezes. Gente, isenção para um lado vai custar mais para o outro. Alguém vai ter que pagar. Ué, não foi feito isso. Agora, a reforma tributária, ela não é do Haddad. Não é claro. A reforma tributária ela é do Congresso. Não é do Haddad. Começou lá em 2019. E o que eu quero dizer é o seguinte, jamais o Ministério da Fazenda se empenhou tanto pela aprovação, a ponto de, inclusive, ter um secretário especial para isso, coisa que os outros não fizeram. Ficou dormitando lá há 30 anos. E outra coisa, tudo bem, você está falando que ele se empenhou nessa reforma tributária e se empenhou também com o aumento de arrecadação, aumento de imposto. A arrecadação bateu recorde porque houve aumento do IOF, ninguém gosta né? Então é sempre o lado do aumento do imposto, nunca do lado do corte de gastos. Não houve nenhuma medida, Piperno, estrutural de corte de gastos, porque daí você precisa enfrentar, né, medidas incômodas. Você vai ter que colocar medidas incômodas, que é claro que é impopular e ele não vai fazer isso. Os projetos de gasto estão lá no Congresso. Não, Piperno, o próprio arcabouço fiscal ele já é convidativo para o aumento do gasto público. A regra anterior era boa. Bom, meus amigos, deixa eu colocar o nosso Zé Maria Trindade nessa conversa. Zé, eu queria te ouvir também em relação, né, às pretensões de Fernando Haddad. A gente tem aqui nessa discussão um pouco mais acalorada em relação também à atuação do ministro em frente à pasta da Fazenda. Mas, dependendo do que acontecer nas eleições, caso o Haddad seja confirmado como um plano A ou como pelo menos um candidato ao governo do estado de São Paulo, isso de certa forma pode, dependendo do resultado, queimar Haddad em 2030 como um possível sucessor de Lula? Como é que você enxerga essa possibilidade ou os diferentes cenários que se criam em relação ao futuro do ministro da Fazenda? Pois é, será sempre um grande debate essa história de imposto, né? Uma vez conversando com o Delfim Neto, ele deputado aqui, um grande pensador e bem-humorado, né? Ele dizia o seguinte, que conversando com o pai dele disse: meu filho, você não vai ficar livre de impostos, só quando você morrer é que você vai ficar livre de impostos. E aí um dia o pai dele já tinha morrido e ele se preparando para pagar o IPTU e entre lá os carnês estava o IPTU do mausoléu da família. Ou seja, nem depois de morto se livra de imposto. Imposto é cobrado em todas as economias mais abertas, mais liberais. O grande debate é esse debate saudável que o Alan está levando aqui sobre o limite e o imposto justo. Nenhum país, nenhuma organização pode viver sem imposto. Seu condomínio, por exemplo, é um tipo de imposto, né? É preciso ter uma área comum administrada. Só que no Brasil esse debate é muito forte porque os impostos são altos, a taxa é muito alta, já chegou a quase 50%, somando todos, né? A carga tributária, e aí vem a reforma tributária. Olha, Cássio, eu acompanhei passo a passo essa reforma tributária, desde Mussa Demes, que, coitado,
caiu os dentes aqui, morreu e não viu aprovada a reforma tributária. Aí depois veio o Germano Rigoto, Sandro Mabel, Luiz Carlos Raul e finalmente foi aprovada. É sim uma ideia do Congresso Nacional. E transferir para o consumo, da indústria para o consumo. Devo dizer que foi uma vitória grande do lobby da indústria. E quando eu digo lobby, um lobby positivo, de convencimento até, né? Então, esse é outro grande debate internacional. Todos os países discutem para onde vão esses impostos mais pesados. Para o consumo, que atinge assim, os mais pobres, ou para a produção. Mas a produção vai onerar demais. E o Brasil estava vivendo uma quantidade muito grande de impostos. Uma fábrica de sapato, um representante me disse que se o sapato tivesse salto, era um tipo de imposto. Se tivesse zíper, era outro tipo de imposto. É uma fábrica de chocolates, o chocolate era um, o wafer outro, e mudaram nomes de alguns bombons tradicionais do Brasil, trocaram o nome para se livrar de impostos, para se ter uma ideia. Então, esse é um debate eterno, meu amigo. Então, como diz o Delfim, nem depois da morte nós nos livraremos dos impostos. Mas precisamos discutir qual é esse nível, né, confortável e justo.